regra do storyboard é: conheça a sua mensagem. E a segunda regra do storyboard é: saiba como você quer que o seu espectador se sinta. A terceira regra é: nunca esqueça das duas primeiras regras. Antes de passar pra vocês um pouco das técnicas, dos enquadramentos possíveis, movimentações de câmera, enfim, esses aspectos mais gerais sobre o storyboard, que é legal a gente saber antes de começar a fazer, queria muito frisar com vocês a questão da mensagem e de como vocês querem tocar o público. Então assim, gente, antes de começar a contar antes de começar a desenhar uma cena, sintam a cena. É uma cena de terror? Você quer assustar quem tá à sua volta? Puxa, tentem se lembrar de algum momento em que você esteve na sua casa sozinho e você ficou com medo. Pra onde você olhava? Era pros cantinhos? Era pras frestas? Sabe? Você tinha medo dos cantos escuros? Enfim, tenta se sentir numa situação dessas pra você saber como fazer a abordagem pro seu espectador. E aí nessa parte é válido, tanto como na criação dos personagens, pesquisar com outras pessoas, pra você enriquecer mais a sua cena. Às vezes, só a sua vivência pode tornar aquilo muito pessoal. E vendo como outras pessoas reagem a determinados estímulos, torna aquilo muito mais verídico. Então, assim, se for uma cena de terror, aborde como uma cena de terror, sabe? Se for uma cena muito íntima, em que o personagem tá contando um segredo ou algo assim, puxa, tenta se lembrar de quando te contaram um segredo, ou de quando você teve que contar o segredo pra alguém. Sabe? O quão silencioso foi isso. E, então assim, tenta realmente trazer pra dentro, internalizar aquele sentimento que você quer transmitir. Por isso as duas regras, as três. Quer dizer, conheça a mensagem que você quer passar. Então, conheça a sua história, sabe? E a segunda, saiba como você quer que seu espectador se sinta. E aí, assim, por que as duas regras são importantes? Para que você não faça mais um daqueles filmes em que o narrador ou que os atores do filme ou da animação, os personagens, tenham que contar pro espectador como ele deve se sentir. Sabe? Para que os personagens não tenham que dizer assim: nossa, olha que coisa triste o que está acontecendo. Não é assim. Quando a cena é triste, você que tá assistindo o filme fica triste. Você se sente no lugar do seu personagem. E como é que você, criador de histórias, vai fazer o seu personagem, vai fazer o seu espectador se sentir assim, se você não se sente assim também quando você anima o seu personagem, ou quando você pensa em como apresentar visualmente o seu personagem? Storyboard é sobre isso. É sobre como apresentar o seu personagem e como tornar ele verídico. Um livro que eu recomendo muito pra vocês é o Frame It Inc. Ele trabalha muito questões de composição, de valores, de luz, de forma a transmitir uma emoção, de você conseguir concentrar todos aqueles aspectos de composição para transmitir uma emoção para o seu espectador. E uma coisa que eu gosto muito que o autor diz bem no comecinho é que a imagem é o veículo, não o fim. E, na verdade, muitos artistas acabam fazendo storyboards muito bem elaborados, né? Super detalhados. E as imagens ficam lindas, depois na finalização fica aquela coisa, uau, que imagem, cena maravilhosa. Só que essa cena, no ritmo da composição, deveria durar, tipo assim, 12 frames. E ninguém ia ver muito bem como essa cena ficou, entendeu? E aí tem algumas pessoas que ficam, pra que 12 frames? Vamos deixar essa cena aí 4 segundos. E aí acontece uma coisa muito perigosa, que é a perda do ritmo. Então, quando a gente fala de storyboard, a gente também fala de ritmo. Quer dizer, você vai pensar numa cena de luta, ela pode ser, sim, uma cena que dura 30 segundos com a câmera lá longe e as pessoas lutando. Mas se você quer intensidade pra cena, muito provavelmente você vai ter que colocar um pouco mais de ritmo aí, e de cortes. E aí vai ter um plano detalhe da mão dando soco, e aí uma cena mais aberta girando do personagem vindo, e aí em seguida ele caindo, e aí enfim, vão ser muitos cortes. E muitas vezes as pessoas que vão estar vendo não vão parar pra analisar o quão bem feito você fez aquilo. Mas a questão é, se não ficar bem feito, não fica harmônico, não fica dinâmico. Então, tenham sempre em mente que pro storytelling, pra que funcione, você tem que respeitar o ritmo da cena. Você tem que sentir o ritmo da cena. E não se prenda pelas duas imagens, as pessoas vão ver que tá bonito se for um trabalho de qualidade. E agora a gente vai ver os enquadramentos.
os tipos de enquadramentos cinematográficos que a gente usa na animação e nos quadrinhos, e enfim, dá pra usar em todos os lugares. E o mais bacana de saber eles é que a gente entende os fundamentos, e novamente, assim como os personagens e como os fundamentos da história, a partir deles a gente pode criar coisas novas. Mas só sabendo eles que a gente consegue fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro enquadramento que eu quero apresentar pra vocês é o grande plano geral. O nome já diz muito, né? É um plano que apresenta o contexto super geral daquela história. Em geral, as histórias começam com ele. Então assim, é uma cena super aberta da cidade, em que você apresenta o contexto onde o personagem vive, né? Mas sem que você consiga enxergar o personagem. O segundo plano é o plano geral. Ele é um plano que também mostra as coisas geral, o cenário e a ambientação de uma forma geral, mas ele já se aproxima um pouco mais do mundo do personagem. Então, assim, num filme seria aquela cena, né? Aparece a cidade zona grandona, aí o plano geral a casa do personagem, depois ela mais lá por dentro, né? O plano geral é um plano que você já consegue ver o seu personagem na cena, mas você ainda não vê os detalhes dele. Você vê, assim, de relance o que ele tá fazendo. Se ele tá conversando com alguém, se ele tá entrando em casa, você vê de forma geral. O plano seguinte é o plano conjunto. É um plano que pega as imediações do personagem. Então é um plano que não vai muito além do topo da cabeça, nem muito além dos pés do personagem. Nesse plano você consegue ver um pouco mais quem o personagem é, e o mais importante, os detalhes do que tá à volta dele. Então, onde ele tá é muito importante nesse caso, né? A mise-en-scène, o que os objetos de cena estão contando sobre o seu personagem ali. Isso é super importante. E é uma parte, assim, essencial para a apresentação do seu personagem, sabe? O quarto e próximo plano é o plano americano. O plano americano veio lá dos Estados Unidos, dos filmes de faroeste. É um plano que pega aqui do joelho até mais ou menos a cintura, fica ali naquele meio das coxas. É um plano que mostrava perfeitamente os olhos do personagem e a mão deles segurando as armas. Então o espectador conseguia ver o olhar do personagem pra saber se ele vai atirar, quando ele vai atirar ou não, e também via as mãos, que diziam muito se ele ia pegar a arma ou não. Então é assim, perfeito pra essas cenas de tensão deles. E é perfeito pra muitas outras coisas também. O outro plano é o plano médio. O plano médio, ele já pega aqui na altura da cintura, mais ou menos, aqui na barriga, né, pra cima. É um plano em que você consegue ver a movimentação das mãos do personagem, se ele gesticula. É um plano em que você tem um pouco mais de intimidade com o seu personagem, mas também sem ser íntimo demais ainda. O outro plano é o primeiro plano. Já é um plano que a gente vai pegar aqui na altura do peito, pros ombros, pra cima. É um plano quase de retrato, que você consegue enxergar bem melhor o que seu personagem tá sentindo, como ele vê as coisas, como ele reage a determinados estímulos externos. E o próximo plano, talvez o plano mais próximo, né, assim, mais íntimo, é o primeiríssimo plano, que é um plano de close, é um plano próximo, que você pega um olhar, que você pega uma movimentação de boca, enfim, é um plano muito, 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 muito íntimo. E o outro plano, acho que o plano final é o plano detalhe, que ele não necessariamente é do personagem, mas é de qualquer coisa que seja importante pra cena. São planos que recheiam o filme e criam muitas vezes a atmosfera do filme, né? Então é um plano que vai mostrar as mãos do personagem bem fechadinho, o quadro. É um plano que vai mostrar, não sei, um sapato, uma movimentação, são pequenos trechos que é importante que a pessoa preste atenção para que essa narrativa seja construída. Então lembre-se, a imagem é só o veículo, como diria o autor de Framing Inc. Não o fim. O fim não tá nela. O fim tá em como seus espectadores se sentem quando eles veem ela. Então, procurem trazer esse sentimento. Coloquem no seu storyboard ritmo, coloquem nele valores diferentes, brinquem com a câmera, transmitam a mensagem que vocês querem transmitir. E lembrem das 3 regras do storyboard.